Bom, então para a gente dar sequência aí, nesse vídeo a gente vai estar construindo esse grid box aqui, né, que é esse elemento que vai ter uma imagem, vai ter um título, um subtítulo, e a gente vai estar falando como testar, né, durante o desenvolvimento dessa interface, né, dessa UI, entre outras coisas, tá? Então, primeiramente, a gente precisa aqui criar esse novo arquivo, né, do meu grid box. Por que eu não vou fazer aqui, tá? Eu poderia começar simplesmente a colocar elementos aqui nessa minha View Controller Screen, tá? Que é o elemento responsável pela minha tela inteira, onde está o meu botão. Eu poderia começar a colocar, por exemplo, um image aqui, depois um title, um subtitle, etc. Então vamos só ver como que isso ficaria confuso, tá? Então aqui agora eu teria um subtitle, aqui eu teria a minha image, eu teria que repetir essas coisas, né? Para ter os do lado direito, por exemplo. Então rapidamente a gente já vê que essa abordagem é muito mais complexa, né? E meio que nega todos os benefícios lá que a gente discutiu do View Code. Então, assim, não é como a gente vai estar trabalhando. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar, né, e o foco sempre quando a gente está desenvolvendo com View Code é pensar em componentes, né? O que seria um componente aqui nesse desenho? Então, por exemplo, esse grid box, a gente vê claramente ele é um componente. Então, assim, a gente deveria ter esse cara separado, né, como se fosse um arquivo, enfim, grid box view, que pudesse estar sendo utilizado em qualquer outra área do meu código, que simplesmente eu pudesse estar falando aqui, eu tenho esse componente, um da esquerda e um da direita, alguma coisa assim, e eu estivesse importando como eu faço com o iButton aqui, por exemplo, e eu estaria reutilizando ele. E qualquer mudança eventual que eu precisasse fazer, eu faria em um lugar e refletiria para o projeto inteiro, tá? Então, seguindo um pouco dessa abordagem, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um novo arquivo, tá? Então, a gente vai chamar ele de gridboxView. Perfeito. Então, basicamente, esse gridboxView vai ser o nosso elemento de UI, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é criar a classe, né? Então, falo que aqui eu vou importar o UIKit, ela é minha gridbox view, que é herda de UIView, que vai ter que implementar aqueles métodos, que vai implementar a extension do CodeView, mas aqui eu sinto muito que eu tô me repetindo, certo? Então, toda vez que a gente se vê nessas situações, é sinal de que de repente a gente poderia simplificar isso com um snippet, igual a gente fez com o QuickSpec, né? Então a gente vai fazer justamente isso, tá? Então vamos voltar lá para a nossa View Controller Screen e vamos pensar, tá? Então o que é sempre igual aqui? Esse init eu vou ter que sempre chamar, eu vou criar uma extension para o CodeView, etc. Então eu posso selecionar tudo isso daqui. E uma vez que eu seleciono, eu arrasto aqui para minha parte de snippet. E eu vou chamar esse snippet de CodeView, certo? Então, o que ele basicamente faz cria uma CodeView, né? Então, cria uma CodeView. Qual que é a plataforma? Pode ser todo mundo aqui, a linguagem é a Swift, tá? Os escopos também pode deixar aqui para ser todo mundo. Vamos botar de shortcut para completar um CV aqui, por exemplo. O nome dessa classe ela vai variar, obviamente, então eu vou ter aqui essa forma de fazer com essa tralha para deixar essa parte do snippet customizável. Eu não vou precisar desse button, tá? Então, tipo, eu vou vir aqui, vou remover o button. Os inits eu vou precisar, já vou deixar ele chamando o setup view, tá? Essa extension aqui também vai ser no nome que eu der, que vai ser customizável, tá? Basicamente eu não vou ter nada dentro desses caras, porque
eu não sei ainda o que quem chamar o snippet vai querer fazer, tá? Então, basicamente, isso seria o meu snippet, tá? A vantagem disso é que agora é muito simples de eu criar um code view e eu já defini uma linguagem meio que padrão, né? Todo mundo que quiser criar um code view, basta usar, por exemplo, esse snippet, já está respeitando o protocolo, já está implementado mais ou menos da forma como a gente espera, tá? Então, criando isso daqui, agora quando eu for para o meu grid box view, é tão simples quanto falar aqui o meu CV, mudo o nome para grid box view, tá? Mudo aqui o nome na extension também e já estou com um negócio mais ou menos estruturado para eu começar a desenvolver, tá? Então vamos dizer que eu só coloque, por exemplo, a imagem nesse primeiro momento, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar lá isso daqui não são os valores finais, tá? Eu só estou fazendo um teste inicial para vocês, para a gente ver isso e para a gente discutir um pouquinho da abordagem que a gente vai usar para testar, tá? E a gente vai falar que ela top e o left equal to superview. Perfeito, tá? Então, como que a gente testa isso agora? Bom, então agora imagina que eu quisesse testar isso daqui. Qual seria o meu fluxo para ver de fato o que eu desenhei aqui, né, com essa tela? Obviamente a gente não tem, né, aquele feedback visual. No passado lá com o botão a gente simplesmente rodou a tela, né? Então vamos seguir esse fluxo e a gente vai discutir um pouquinho da desvantagem de trabalhar dessa forma e como que a gente pode melhorar, tá? Então imagina que simplesmente para ver isso daqui na tela eu precisaria vir aqui, vamos dizer, criar uma variável, tá? O meu grid box, instanciar isso, adicionar como subview, grid box, setar alguma constraint aqui para ele e rodar o app, né? Isso me parece muito trabalhoso, assim. Imagina que muitas vezes você está trabalhando num layout que existe numa tela lá para frente, que eu preciso fazer um fluxo de navegação, etc, para chegar nele. Então, tipo, essa tipo de abordagem vai dificultar muito a gente a ter velocidade e assertividade no que a gente está fazendo, né? A gente vai criar um elemento, adicionar ele numa view só para visualizar. Eu vou precisar, tipo, configurar algumas constraints aqui, etc, rodar o app, navegar até a tela que eventualmente esse cara está sendo chamado para ver como ele ficou. E aí eu posso olhar e perceber, ih, faltou fazer alguma coisa, faltou fazer aquilo, faltou fazer outra coisa. Então eu volto e ajusto, né? Então é um trabalho bem grande, assim, de se fazer recorrentemente. Então como que a gente consegue melhorar isso, tá? Então em vez de eu vir aqui e já setar o layout, né, esse novo componente no meu layout, eu vou fazer de outra forma. Eu vou criar um teste, tá, para esse meu grid box view, e no teste eu vou usar uma biblioteca chamada snapshot, que vai tirar fotos da minha tela atual, né, do meu componente atual, e comparar com alguma foto já gravada. E eventualmente eu vou conseguir ver do tipo, tá da forma que eu gostaria. Agora eu sei que esse componente tá de fato pronto, eu posso colocar ele em algum outro lugar, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Vou criar aqui um outro arquivo chamado gridbox_spec, certo? Gridbox_view_spec. Vamos chamar o nosso snippet aqui, certo? Aí mais uma vantagem do snippet, de novo, gridbox_view_spec, perfeito. Vamos importar para testar a interface o nosso Nimble Snapshot, perfeito, que é o que a gente precisa. Então a gente vai escrever o nosso primeiro teste. Como que é esse teste? Basicamente, ele deve ter o look and feel que eu espero, né? Então o que eu preciso fazer? Eu vou criar esse elemento nessa minha view, que vai ser... Eu vou ter agora o meu gridbox view aqui.
Eu vou passar um frame para ele, certo? Então eu vou criar um frame aqui e eu vou tirar uma foto dessa minha view, né? Desse elemento de UI e vou verificar como que ele ficou, se ele ficou esperado. Se ele não ficou esperado, eu vou ficar iterando, né? Ajustando ele até eventualmente eu ter o meu visual esperado. Vamos ver como que isso funciona. Como que eu posso criar essa expectativa? O Nimble Snapshot, ele já, se vocês forem na documentação deles, Nimble Snapshot, ele tem exemplos lá de como que a gente consegue fazer esses testes, né? Escrever esses testes de view, que basicamente eles criam uma expectativa na view que tenha um snapshot válido, tá? Então como que a gente vai escrever isso? A gente vai pegar essa view, tá? E a gente vai chamar aqui, no nosso caso, um record snapshot, tá? Por que o record? Porque ainda não existe essa foto, tá? Então, basicamente, quando a gente está usando esses testes de snapshot, a gente vai ficar alternando entre record snapshot e snapshot. O record snapshot, ele basicamente tira uma foto do nosso componente de UI, tá? Se a gente ficar contente, a gente vai salvar. Senão, a gente vai ficar atualizando até a gente ficar contente. Uma vez que a gente tenha ficado contente, a gente vai mudar para, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha salvo aqui com o nome Grid Box View, tá? A gente mudaria, em vez do record, para simplesmente o snapshot. E o que ele vai estar fazendo ele vai criar essa minha Grid Box View aqui no teste, vai tirar uma foto dela e vai comparar com a foto que ele já gravou, tá? Se as fotos forem iguais, significa que tá tudo certo, o teste passa. Se for diferente, quer dizer que aconteceu alguma coisa que mudou aquela interface, mudou aquele layout. E isso pode ser, por exemplo, um problema, né? Então é legal que esses testes de snapshot, eles até já previnem possíveis regressões futuras, certo? Do seu layout, tá? Então vamos só tirar essa foto e ver como que fica isso. Perfeito, eu vou rodar esse teste. E ele vai tirar uma foto para mim. Obviamente, sempre quando eu estiver usando o record snapshot, o teste vai falhar para me lembrar que eu preciso atualizar para o snapshot, se for o caso, né? Se eu tiver ficado satisfeito com a foto. E perfeito, ele me dá a mensagem aqui que ele conseguiu gravar, né, esse Gridbox View, a foto, e que a gente pode já trocar o record de snapshot por só um snapshot. Mas antes disso, vamos ver onde que fica essa foto, tá? Então, se eu vier aqui no meu projeto agora, né, e dar um git status, eu vou perceber que ele criou uma pasta chamada reference image, certo? Essa pasta vai conter todas as minhas imagens tiradas com o snapshot, tá? E elas vão estar dentro de pastas específicas dos testes do spec, né? Então, no caso, a gente pode ver, por exemplo, a foto que ele tirou, que foi basicamente isso, que é bem diferente do que a gente quer, né? A gente quer esse grid box completo. Então, obviamente, ainda falta muito trabalho para a gente fazer. E agora a gente vai simplesmente pegar e mexer no grid box view, rodar os testes e olhar a foto. Tá igual? Ah, tá do jeito que a gente quer? Beleza. Então a gente para de gravar ela e muda pro snapshot, tá? Então isso dá um feedback visual muito mais rápido do que simplesmente colocar dentro de uma view específica, rodar a aplicação, navegar até o ponto desejado e verificar o que aconteceu, tá? Então o que a gente pode fazer agora, basicamente, tá? A gente vai vir aqui, vai adicionar mais um cara nesse nosso grid box chamado text container. Esse cara vai ser uma yStack view, tá? Que vai conter o meu subtitle e o meu title. A stack view a gente vai configurar aqui algumas propriedades dela, então o axis, que quer dizer como que os elementos vão ser dispostos dentro da stack view. Vai ser horizontal? Vai ser vertical? No nosso caso é vertical. A gente vai definir também
a distribuição. Então, como que essa distribuição é feita? Ela é fill equally, ela, enfim, tem outras fill proportional e, tipo, tem outros elementos aqui depois, se vocês quiserem olhar a documentação de todas as distribuições que eu posso ter na minha Stack View, tá? Eu vou colocar o fill equally, que é exatamente o que a gente quer aqui para o title e o subtitle terem o mesmo tamanho. Depois disso, eu vou setar o spacing, que é basicamente um padding que existe entre os elementos, eu vou colocar para 8, tá? Feito isso, agora eu preciso criar os meus dois labels, certo? Então, vou criar aqui o meu title. Vou setar que o background dele é orange, como tá lá no meu layout, tá? Não vou setar mais nenhuma coisa, porque a gente está só fazendo um teste, mas aqui, enfim, poderia configurar qualquer outra propriedade que fosse necessária para o meu label. Vou criar o meu subtitle, que vai ter uma cor vermelha. Perfeito. Agora eu vou adicionar as views. Como que eu vou fazer essa adição? A primeira coisa é que o meu title e o meu subtitle ele não vai ser diretamente adicionado como uma subview do Gridbox. Ele vai ser adicionado dentro do text container, certo? Então eu vou adicionar add arranged subviews, né, que é a forma como a gente trabalha dentro da Stack View. Então, eu vou adicionar o title, eu vou adicionar o meu subtitle, depois eu vou adicionar como subview esse meu text container, perfeito? E agora, eu vou mexer nas constraints, tanto da minha image, quanto da minha text container, e basicamente é tudo que eu preciso para fazer esse layout, tá? Então, como que vai ficar essa minha image view? Basicamente, esse cara vai ter o left, o top e o right equal to superview, tá? E o height dele vai ser uma porcentagem da superview. Quanto? Vamos de 0,7, tá? Aqui eu tô fazendo meio no olho, mas a ideia é mais para vocês pegarem como que funciona fazer essa setup de constraint na mão, etc. Não tem tanto um rigor de pixel perfect, mas num projeto a gente pegaria certinho as medidas com designer, etc, tá? Então, depois o text container, como que eu vou setar esse cara? Basicamente, ele tem left, bottom e right equal to superview, tá? E ele tem o top sendo igual ao meu image view bottom, obviamente com um offset aí de 8, por exemplo, tá? Bom, e agora, como que eu faço para testar, para ver se é isso que realmente eu quero? Eu só dou um Command U, rodo os meus testes, tá? Então ele vai tirar uma nova foto e eu vou conseguir olhar para essa foto e ver, já está mais ou menos da forma que eu quero. E aí eu mudo aqui, em vez de fazer o record snapshot, para simplesmente snapshot. Eu sei que eu tenho um elemento agora que vai ter o layout esperado e eu posso testar ele, eu posso colocar ele de fato, né, usar ele em outros layouts, né? Então ele está rodando os testes. A gente vai olhar a foto e tcharam, a gente tem exatamente mais ou menos a foto que a gente esperava, né? A gente já tem esse componente de layout. Agora, para usar ele, né, eu mudo aqui para o meu snapshot, rodo o teste de novo, esse teste agora vai passar, e qualquer modificação que eventualmente alguém faça no snapshot, eu vou ser avisado. Então, eu vou ter uma camada me protegendo contra regressões nesse componente de UI, tá? Então, isso é super relevante para o projeto, porque vamos dizer que eventualmente alguém mude as fontes, ou mude a cor, ou eventualmente mude alguma propriedadezinha mínima que esse Gridbox View esteja dependendo, por exemplo, como uma cor padrão, esse teste vai quebrar e vai me alertar. E eu vou poder tomar uma decisão do tipo, é isso mesmo, ele deveria quebrar porque eu vou atualizar a minha foto, ou não, vou reverter a mudança para manter o layout da forma que eu esperava, tá? Então isso é bem legal, é algo que a gente usa bastante
esse teste de UI associado com a construção de view usando o View Code, tá? É uma mão na roda e facilita bastante, já deixa uma herança aí de testes que garantem uma possível camada aí de rastreabilidade no seu código de layout.